Existe uma palavra que muita gente evita dizer em voz alta. Não por falta de informação, mas porque ela ainda carrega um peso que a gente não sabe onde colocar. Essa palavra é depressão. Eu tive 4 episódios ao longo da vida. O primeiro na adolescência, depois aos 21, em 2019, e o mais recente, em 2023. E por muito tempo, o que eu mais queria era que aquilo passasse o mais rápido possível. Mas foi só no 4º episódio que eu entendi que talvez a questão não fosse apenas fazer a dor embora. Talvez ela estivesse tentando me dizer alguma coisa. Hoje eu quero te contar essa história, sem manual, sem diagnóstico, sem receita pronta. Só com o que eu vivi e com o que cada um desses momentos me ensinou sobre mim. Porque, para ser bem honesta, eu ainda tô aprendendo. Oi, se a gente ainda não se conhece, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser a gente conversa sobre ciclos e transições da vida adulta, autoconhecimento aplicado à vida real. E hoje a gente chega no vídeo número 10 aqui do canal. E abrindo aqui meu coração, esse espaço tem me surpreendido muito, porque mais do que criar conteúdo, eu tenho me descoberto nesse processo. E eu quero começar fazendo uma pequena correção. No último vídeo eu falei sobre continuar criando mesmo sem ninguém assistir. E se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas a verdade é que os comentários começaram a chegar. São mensagens com profundidade, com troca, com conexão de verdade. E isso pra mim tem muito valor. Então, antes de qualquer coisa, obrigada por estar aqui. E talvez seja exatamente porque eu senti que essa troca tá começando, que eu me senti à vontade de trazer esse tema que é tão sensível. Um tema que mexe muito comigo. A minha história com a depressão. Talvez esse seja o vídeo mais íntimo, mais pessoal que eu já gravei até agora. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal? E agora fica confortável aí, que a gente vai conversar. Nas últimas semanas, o meu corpo começou a dar alguns sinais. Queda de cabelo, acne que voltou de repente, insônia, uma fraqueza difícil de explicar, menstruação irregular e, junto com tudo isso, uma tristeza difícil de explicar, uma angústia no peito que pesa. Eu conheço bem esse lugar, mas dessa vez, antes de tirar qualquer conclusão, eu resolvi investigar. Procurei um médico de confiança, um endocrinologista que me conhece há quase 20 anos, e o que aconteceu foi anemia. E a anemia pode simular praticamente todos os sintomas de um episódio depressivo. E eu quase deixei isso me engolir sem questionar. Porque em outros momentos da minha vida, esse seria exatamente o momento de aumentar a dose, de mexer na medicação, talvez no diagnóstico. Aconteceu que, com o corpo fraco, sem energia, eu parei de me exercitar. E, de 2023 para cá, o exercício físico para mim foi um dos meus maiores aliados para a ansiedade, para o estresse, para a depressão e para o burnout. Mas tem uma coisa que mudou. Hoje eu tenho mais consciência do que eu tinha antes. E isso muda completamente a forma como eu escolho atravessar esses momentos. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não sobre o diagnóstico, mas sobre o que a gente faz quando a dor bate na porta. A primeira vez que me receitaram antidepressivos, eu tinha 21 anos. Eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, sozinha, sem conhecer ninguém. E aquela solidão dos primeiros meses foi se tornando algo muito mais denso do que eu esperava. Não era uma tristeza com motivo claro, estava mais para um apagamento, uma indisponibilidade para a vida, para conversa, para interações, para saída, para alegria. Como se uma parte de mim tivesse saído de cena sem avisar e sem data para voltar. Hoje, olhando para trás com a maturidade que eu tenho, veja bem, não é um arrependimento, mas talvez não fosse necessariamente um caso de medicação como uma primeira alternativa. Talvez aquele momento pedisse outra coisa, um espaço terapêutico onde eu pudesse me abrir, entender o que eu estava sentindo, dar nome para tudo aquilo. Em inglês, existe um nome para o momento que eu estava vivendo: homesick, uma saudade profunda de casa, de tudo, de todos, de quem você era antes de chegar ali. Hoje eu vejo que foi aquilo que eu senti, mas eu não sabia nomear. A médica que eu encontrei naquele momento, também uma endocrinologista, me receitou o primeiro antidepressivo. E funcionou. Me ajudou a sair daquele lugar, a voltar a circular, a me reconectar com a vida que eu estava tentando construir ali. Mas o que eu não sabia é que ali começava uma história de quase 20 anos ininterruptos tomando antidepressivos. E eu só me dei conta disso agora, construindo o roteiro desse vídeo. Depois daquela vez vieram outras fases, de fechar, de mergulhar, de me sentir pequena dentro de mim mesma. E os 2 episódios mais intensos de todos vieram em 2019 e depois em 2023.
A de 2029 foi a mais grave. Veio como consequência de um burnout no trabalho, uma depressão profunda. Foi assim que eu fui diagnosticada e afastada. Eu literalmente fui parar na cama, entregue, rendida, sem força para viver ou reagir. E não era falta de vontade, eu realmente estava doente. Mas naquele momento eu sabia exatamente onde buscar ajuda. E eu fui, sem hesitar. Eu tenho uma gratidão profunda pelo médico que me acompanhou nessa travessia, porque reconhecer a hora de pedir ajuda também é autoconhecimento. Não é fraqueza, é uma das formas mais honestas de cuidado. E ali eu precisei aceitar algo muito difícil, que eu definitivamente não precisava entender tudo para atravessar, para sair daquele lugar. Muitas vezes, atravessar já é mais do que suficiente. Mas sabe o que nasceu daquele processo? Não da depressão em si, mas do mergulho interno que ela me obrigou a fazer, do encontro comigo que eu estava evitando fazer há muito tempo. Nasceu a Maitê, em fevereiro de 2020. Ela trouxe cor para minha vida de um jeito que eu nunca vou conseguir explicar. Ela foi a luz no fim do túnel, foi meu milagre, mas ela definitivamente nasceu desse mergulho, da coragem de me enfrentar, de encarar as minhas sombras. Falei que ia ser um vídeo íntimo e pessoal. Tô entregando. Hoje eu sinto com muita clareza que ela só chegou pra mim porque eu realmente tive a coragem de fazer esse mergulho e de ter contato com essa parte minha que não é a mais bonita, que são realmente as minhas sombras. Maitê é fruto, é a luz que nasceu das minhas sombras. Eu vou fazer um hashtag, você vai me ajudar. Por mais pessoas emocionadas no mundo. A gravidez dela foi vivida com muita presença, com muita conexão. E o parto foi uma expressão disso. Um encontro comigo mesma, com a minha essência, com a minha espiritualidade. Impossível colocar tudo isso num vídeo. Só sei eu que vivi, que atravessei, algumas pessoas que me acompanharam na época, minha terapeuta, os médicos que me acompanharam. E quem conhece Maitê sabe a alegria que ela é. Ela não é alegria só pra mim, ela realmente é luz. E isso me ensinou algo que eu carrego até hoje, que às vezes é justamente do lugar mais escuro que nasce a coisa mais luminosa da nossa vida. Em 2023 eu tinha recém mudado para a Colômbia e a depressão voltou. Eu precisei buscar um médico local por causa das receitas controladas e encontrei quase que por acaso um médico que também era terapeuta. E para minha surpresa, foi alguém que me ensinou mais sobre saúde mental do que muitos antes haviam feito. Ele me fazia perguntas simples, diretas. Você está dormindo bem? Está se exercitando? Como você tem se alimentado? Tá tomando sol? E muitas vezes eu ficava envergonhada, porque a resposta era não para quase tudo. E ali eu entendi algo muito importante. Eu havia abandonado o básico, ou talvez nunca tivesse olhado por essa perspectiva. Eu estava tentando sustentar a minha vida à base da força de vontade. E uma certa vez ele me disse uma frase que eu nunca esqueci. A gente toma antidepressivo planejando tirá-lo. Ele te ajuda a sair do buraco para você voltar a caminhar sozinha. Não use como muleta. E em cada sessão ele revisava comigo esse básico: exercício, alimentação, sono, meditação, conexão interior. Como se estivesse me lembrando o tempo todo. A medicação abre a janela, mas são os hábitos que mantêm o ar circulando. Foi também em 2023 que eu conheci Vedanta, uma filosofia indiana que de forma muito simples propõe que o sofrimento nasce da resistência ao que é real. Eu não entendi tudo de imediato, aliás, continuo estudando. Vedanta é profundo, mas uma coisa ali ficou clara: eu estava resistindo a mim mesma e à vida que eu precisava viver. E foi aí que surgiu uma pergunta silenciosa que mudou a minha atitude, o meu comportamento em relação à depressão. E se essa depressão não fosse apenas um desequilíbrio? E se ela fosse um chamado, um convite para olhar camadas que eu nunca tinha tido coragem de acessar antes? E sabe o que aconteceu um ano depois de mergulhar nesse processo? Depois de 20 anos de carreira, eu tomei uma das decisões mais corajosas da minha vida até agora. Eu parei. Não parei a vida, eu parei a performance.
dei início ao meu sabático. Um tempo que eu decidi me dar para me escutar de verdade, para me conhecer por outro ângulo. E se você tiver curiosidade de entender mais sobre esse processo, eu já falei sobre o meu sabático em um outro vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E foi a partir daí que outras coisas começaram a nascer. Uma transição de carreira, novas versões de mim e principalmente esse espaço, o É Tempo de Ser. Esse canal não nasceu de uma ideia. Ele realmente nasceu de uma necessidade, da necessidade de dar forma ao que eu estava vivendo, de organizar o que eu estava entendendo e descobrindo sobre mim mesma, e talvez de não atravessar tudo isso sozinha, porque sim, é um processo solitário. Então foi da crise de 2023 que nasceu o espaço onde eu e você estamos agora. Eu costumava querer que a dor fosse embora o mais rápido possível. E é claro que eu continuo enfrentando o desconforto. Eu entendo muito bem esse lugar. A dor machuca, pesa no corpo, aperta o peito e afasta a gente da vida. Não é confortável por nenhum ângulo. Mas ao longo desses últimos anos eu fui aprendendo a olhar para ela de uma forma diferente. E se a dor não for uma inimiga? E se ela for um sinal, um pedido de atenção, como se o corpo ou a vida estivesse dizendo: espera, tem algo aqui que precisa ser visto, que precisa de cuidado, que precisa de atenção. Para mim, autoconhecimento é isso. Um contato íntimo com quem você realmente é, com as partes que você gosta e com aquelas que você evita. É lento, é gradual e é contínuo. O processo de autoconhecimento é como uma cebola, sempre tem mais uma camada. Hoje, quando eu olho para trás, a diferença não é que eu parei de sentir, é que eu comecei a escolher o que eu faço com aquilo que eu sinto. Depois de tantos anos nessa estrada e com uma pitada de autoconsciência, eu sei exatamente quando a medicação é necessária e também sei reconhecer quando o que eu preciso não é de anestesia, e sim de presença para enfrentar os meus processos. Eu demorei para chegar aqui, e para ser bem sincera, eu ainda estou chegando. Há quase um ano eu decidi interromper sozinha o uso dos antidepressivos que me acompanhavam. E como eu disse no começo do vídeo, foi só escrevendo aqui esse roteiro que eu me dei conta que eu passei 20 anos sem pausa, me apoiando nos antidepressivos. E hoje eu consigo ver com clareza que nem sempre eles foram necessários. Mas a gente se acostuma a não sentir tanto, a doer menos, a permanecer num lugar mais neutro. Só que a gente precisa sentir para crescer, para ajustar o que precisa ser ajustado, para se enxergar de verdade, para enxergar o que a vida está pedindo da gente. A vida não foi feita para ser plena, ela tem altos e baixos. Nós não somos seres constantes. E olha, eu não estou dizendo nunca mais, muito pelo contrário. Eu tenho muito respeito pelos remédios, pelos medicamentos. Tenho muito respeito pelos médicos, principalmente os que me trouxeram até aqui, os que me acompanharam nas minhas travessias. Os medicamentos são recursos importantes e muitas vezes necessários. Às vezes em que eu realmente precisei, eu soube, eu levantei a mão, eu pedi ajuda, porque tinham lugares, tinham situações que eu realmente não conseguia sair sozinha. Mas olhando para trás, eu também reconheço que ao longo desses 20 anos, em outros momentos, eu permaneci medicada por medo de voltar ou por conforto. Falar desse tema é muito especial para mim. Conta muito da minha história e muito da minha jornada. Partindo desse lugar, com muita humildade, eu quero te deixar um convite. Que aos poucos você comece a fazer as pazes com o sentir. A olhar para a dor não apenas como algo a ser evitado, mas como algo que às vezes vem para mostrar o que precisa de atenção. Se você também tem uma história com a depressão, talvez valha a pena olhar com carinho para os seus hábitos. Sono, alimentação, exercício físico, conexão interior, espiritualidade. Hoje isso para mim é cuidado de verdade e é parte crucial do meu tratamento. Mas eu não trouxe esse vídeo para te dizer o que fazer, porque cada história é única, cada corpo responde de um jeito, cada processo tem o seu tempo. O que eu quero te dizer é, se você está atravessando, você não está sozinha. E pedir ajuda médica, terapêutica, espiritual ou simplesmente humana é um dos atos mais corajosos que existem.
Se você nunca passou por isso, mas conhece alguém que passa ou que já passou, talvez esse vídeo te ajude a entender um pouquinho o que essa pessoa vive por dentro. Esse canal existe por causa de tudo isso, de cada episódio, de cada crise enfrentada, de cada camada descoberta, de cada travessia. E eu fico muito feliz por você estar aqui hoje. Vamos continuar essa conversa? Me conta aqui nos comentários o que esse tema despertou em você. Um beijo e até breve. Oi, gente, meu nome é Maitê. Oi, gente, meu nome é Camila. Ela é muito importante pro meu coração. Eu amo muito ela. A mamãe é a minha mãe favorita, o papai é meu pai favorito. Eu agradeço por minha mãe me amar muito, o papai também. E o Rafa também, que é meu cachorro. Eu tenho um irmão aqui que ele é muito chato. A mamãe tá falando que ele é chato. Não, eu não tô falando que ele é chato, não. Eu agradeço muito a mamãe e papai que fizeram comidas especiais pra mim. Tchau, beijinhos.